Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo de hoje, gente, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários, tá, pessoal? Para fortalecer o canal e vir novas notificações, tá? O conteúdo de hoje, gente, tá? Me desculpe. Volta e meia eu enrolo aqui. É sobre uma santa. Hoje é o dia dela, tá? Ela é celebrada hoje. Santa Clara de Assis, tá? Hoje é o dia dela, 11 de agosto, tá, gente? Santa Clara de Assis, pessoal, é a protetora dos deficientes visuais, das lavadeiras, vidraceiros e dos profissionais da televisão. Quais profissionais? Diretores, produtores, cinegrafistas. Os profissionais que ficam atrás das câmeras, tá, gente? Aí ela se tornou a padroeira da televisão, tá? E tem uma história, o porquê que ela se tornou a padroeira da televisão, tá, gente? Que eu vou falar depois, tá? O porquê disso, que ela é a padroeira da televisão, tá? Vocês devem estar pensando, mas como assim a padroeira da televisão? É estranho, eu no início que eu soube, né, que ela é a padroeira da televisão, eu achei estranho, mas daí quando eu vi o porquê disso, daí eu já entendi, tá, pessoal? Ela foi a primeira mulher a aderir na vida, sim, às ideias franciscanas, tá, pessoal? A primeira, tá, que entrou, a primeira mulher que fez parte do grupo franciscano, tá? E Santa Clara, ela nasceu no dia 16 de julho de 1194 em Assis, que é na Itália, tá, gente? Ela nasceu na mesma cidade que São Francisco de Assis. E ela conheceu São Francisco de Assis, gente, na igreja Santa Maria dos Anjos, tá? Conheceu ele e os companheiros dele, tá, gente? Nessa igreja. E desde aí, a Santa Clara, ela se interessou no cristianismo, tá, pessoal? Ela começou a ir nessa igreja seguidamente. Chegou uma hora ali que ela ficava mais na igreja do que em casa com a família, tá, pessoal? Até a dormir na igreja e tudo, tá? Assim, a rotina dela era essa igreja, tá? E ela era uma menina, ela era adolescente, tá? Quando ela começou a se dedicar, tá? Os pais dela não aceitavam isso, tá? Porque eles eram pagãos. A Santa Clara era de família pagã, tá? Então, quando ela começou a ir na igreja ali, ela conheceu São Francisco de Assis, simpatizou com ele, com a filosofia dele, ela achou interessante o cristianismo, tá? Ali, os pais dela não gostaram.
E desde aí mudou toda a rotina dela, tá? Até os pais dela tentaram tirar ela da igreja, fazer ela voltar para casa. Mas não adiantou, ela foi firme e forte e disse para eles: o meu lugar é aqui, não com vocês. Ela foi bem curta e grossa, como se diz, tá? E os pais tiveram que deixar ela na igreja, tá? Daí, quando ela completou 18 anos, pessoal, ela chegou a São Francisco de Assis e disse para ele: Francisco, eu quero ser sua discípula e companheira. Eu quero fazer parte do teu grupo. Tá, gente? Foi bem assim, ela chegou para ele. E tem um filme que eu assisti criança, tá? Até hoje eu me lembro de todo o filme do início ao fim, que fala de São Francisco de Assis e também de Santa Clara, tá? Muito bonito esse filme, tá, gente? Muito bonito mesmo, tá? Lindo. Que tem essa parte que ela chega ali e ela entrega o cabelo dela. Ela tinha um cabelo muito comprido, lindo, para ele cortar, né? Ele corta. E a imagem dela sempre aparece assim, tá, gente? Ela sempre estava tapada, sabe? Tá, pessoal? Ó, toda a cabeça dela, tudo só aparecia o rosto, tá? Sempre assim, tá, gente? Sempre, tá? Porque tinha o cabelo curto, tá? Assim, ela se desfez da vida luxuosa que ela tinha, com a família, de tudo, até do próprio cabelo dela, tá? E fez parte dos franciscanos, tá? E daí ela fundou uma ordem feminina que se chama as Clarissas. As Clarissas naquela época era chamado de as senhoras pobres, tá? Senhoras pobres, tá? Elas eram conhecidas por senhoras pobres. Por quê? Porque assim a função delas até hoje, tá? As Clarissas, a função é amparar os mais necessitados, tá? Necessitados de comida, de saúde, né? A pessoa que está doente precisa de medicamentos, cuidados, né? Tudo necessitados também de um apoio moral, como se diz, né? Pessoa que dê uma atenção, uma orientação, tá? É essa a função delas, tá? E aí começou a vir mais mulheres fazer parte desta ordem, tá? E as mulheres que chegaram daí da família dela foi a mãe e a irmã, tá? Largaram a vida de luxo delas também, deixaram o pai dela também e fizeram parte das Clarissas, tá, pessoal? Ok? Eu fico intrigada com essa história da mãe e da irmã, o porquê disso, tá? Que naquela época a mulher não tinha liberdade nenhuma, né, gente? Como se tem hoje, né? Então, foi assim, a Santa Clara se dedicou até os seus 60 anos, tá? Ao cristianismo, tá? Ali, tudo, a ordem feminina, tá? Que é as Clarissas, tá? E foi indo assim. Um ano antes da morte dela, ela queria assistir uma missa na igreja de São Francisco, tá? Mas ela não pôde porque ela já estava muito doente, tá, pessoal? Então foi o seguinte, através de uma oração,
ela viu a missa aquela hora, como se ela estivesse naquela igreja assistindo a missa, tá, gente? Ali. É uma mediunidade dela, tá, gente? Os santos, uma boa parte, eles tinham mediunidade, tá, pessoal? Então, ela assistiu como assim, aqui, né? Ali ela se concentrando, tudo. Não sei se de repente ela não fez um tipo de meditação, que na meditação, se a pessoa está bem concentrada, com os olhos fechados, ela vê imagens, como se estivesse com os olhos abertos, tá, gente? Eu falo isso porque eu tenho experiência disso. Já aconteceu de eu meditar e ver imagens, tá? Mas a pessoa tem que estar muito bem concentrada, tá? Tem que esquecer de tudo que está ao redor, esquecer dos problemas, estar concentrada naquela hora. Foi o que ela fez, tá? Ela se concentrou tanto, que ela viu toda a missa como se estivesse na igreja assistindo. E ela comentou para as companheiras dela lá, tudo, né? Sobre isso que aconteceu, tá? Daí. E foi por causa deste evento, disso que aconteceu, que ela se tornou a padroeira da televisão, tá, gente? Daí, tá? Mas não naquela época, que na época de Santa Clara não existia televisão, tá? Ela foi proclamada padroeira da televisão em 1958 pelo Papa Pio XII, gente, tá? Que ele soube dessa história, então ele proclamou ela a padroeira da televisão. Ok, gente? Tá? Aí, tá, pessoal? E um ano antes da sua morte, ela foi... Um ano não. Um dia antes da morte dela, ela foi visitada pelo Papa Inocêncio IV, tá, gente? E no próximo dia ela faleceu daí. Daí o Papa, né, o Papa Inocêncio IV, ele mandou enterrá-la na igreja São Jorge, onde São Francisco também foi enterrado, tá, pessoal? Daí ela faleceu, gente, no dia 11 de agosto de 1253, tá, pessoal? Falo que é 60 anos, mas pelas datas que eu tô vendo do nascimento ao falecimento, é 59 anos que ela viveu, tá, gente? E daí, após o seu falecimento, tá? Ela foi 2 anos após, em 1255, foi canonizada pelo Papa Alexandre IV, tá? Após a sua morte, 2 anos após a sua morte, daí, tá? E em 1260, depois de construída a Basílica de Santa Clara, ao lado da Igreja São Jorge, onde ela estava enterrada, eles retiraram o corpo dela da Igreja São Jorge e enterraram daí na Basílica de Santa Clara, tá? Daí, tá, gente? Então é essa história, tá?
que eu tenho contado para vocês, tá? 11 de agosto é o dia dela, tá? Foi o dia que ela faleceu, tá, pessoal? Que é hoje, tá? 11 de agosto, tá? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Rezem para Santa Clara. E outra, ela é a santa que abre os caminhos, pessoal. Aproveita, tá? Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchau.